Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Betel Editora, todos os irmãos aí da Nação Madureira, a paz do Senhor, Deus abençoe. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda o DDD do Maranhão, 99, e o telefone 991520454. Estamos iniciando o terceiro trimestre de 2023, revista nova aí, né? Uma bênção. Vamos estudar sobre profetas menores do Antigo Testamento, proclamando o arrependimento, justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. Arrependimento, justiça e fidelidade. Veja aí nos escritos dos profetas menores. Por que profetas menores? Porque escreveram menos. Então, seus escritos têm um volume menor. Os profetas maiores, né, são aqueles que escreveram em abundância, escreveram muito. Seus livros possuem muito conteúdo. Então, nesses livros dos profetas menores, nós vamos encontrar muito aí sobre arrependimento, sobre a justiça de Deus, sobre a fidelidade de Deus. Então, a mensagem principal vem então para a condenação do povo de Israel. Mas também existe aí a esperança da salvação. Essa esperança, ela é realizada através da fé de que o Messias, o prometido de Deus, o enviado de Deus, Jesus Cristo, virá trazendo salvação, trará libertação, trará um reino milenial sobre eles. Então, a capa da revista, nós vemos aí, né, um profeta profetizando, trazendo uma mensagem recebida de Deus para ser transmitida ao povo. Então, o profeta geralmente revelava o pecado e chamava o povo ao arrependimento. Falava da infidelidade do povo, né? Da prostituição do povo, que estavam adorando ídolos. E falava da justiça de Deus, do juízo de Deus sobre aqueles que viviam desta maneira. Mas sempre dizendo que havia solução. Se eles se arrependessem, Deus viria com o refrigério, Deus viria com a bênção, Deus viria com a salvação. Deus traria o Messias. Neste trimestre nós temos aí como comentarista o pastor Antônio Paulo Antunes. E nós vamos estudar as seguintes lições. Na lição 1, mensagens proféticas. Deus continua falando. Na lição 2, Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. Lição 3, Joel, mensagem de juízo, uma chamada ao arrependimento e promessas. Lição 4, Amós, é tempo de buscar ao Senhor de todo o coração. Lição 5, Obadias, o juízo divino virá. Lição 6, Jonas, um alerta para cumprir o chamado de Deus. Lição 7, Miqueias, um viver de acordo com os caminhos do Senhor. Lição 8, Naum, o Deus de misericórdia e justiça. Lição 9, Abacuque, o justo pela sua fé viverá. Lição 10, Sofonias, o fim está próximo. Lição 11, Ageu, um chamado para despertar da inércia. Lição 12, Zacarias, vivendo hoje sem esquecer das promessas para o futuro. Lição 13, Malaquias, um alerta sobre o perigo da prática religiosa vazia e sem vida. Então veja que lições importantíssimas e nós vamos aprender muito aí estudando então os profetas menores. A lição de hoje então, mensagens proféticas. Deus continua falando. Então vamos aprender aí a separar, né, as mensagens proféticas do Antigo Testamento com as mensagens proféticas do Novo Testamento. Os profetas, eles não falavam o que estava escrito na Bíblia. Não. O que eles falaram, que receberam de Deus, é que foi registrado, né,
num livro. Esse livro, então, foi colecionado junto com outros livros e assim nós temos a Bíblia. No Novo Testamento, temos profetas. Só que o que os profetas falam não é mais registrado na Bíblia, mas continua Deus falando através dos seus profetas. Existem os profetas do Antigo Testamento, que duraram até João Batista, e falavam da vinda do Messias, né? Dessa vinda como homem para nascer na terra, viver como homem na terra, morrer por nós na cruz. Agora, existem os profetas da igreja, que recebem mensagens de Deus, mas não para serem escritas na Bíblia. Então nós vamos ver que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, ele fala desse ministério profeta, e o ministério profeta é da igreja. Vamos ver que Paulo, quando foi chamado para a obra missionária, ele estava reunido com profetas e doutores, estava orando e jejuando, quando o Espírito Santo disse: separai para mim Barnabé e Saulo. Nós vamos ver aí profeta Ágabo, por exemplo, pegando a cinta de Paulo, se amarrando e dizendo: isso vai acontecer com o dono dessa cinta, sofrerá muito em Jerusalém, né? Apanhará, será preso. Então, falando a respeito do futuro, uma mensagem futurística. Então, existem profetas no Novo Testamento. Não se esqueça disso, entenda isso para você entender melhor a lição. Nessa lição, nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, quem eram os profetas? Subtópico 1, diversidade e unidade dos profetas. Subtópico 2, características dos profetas. Subtópico 3, os falsos profetas. Tópico 2, sucessores dos profetas do Antigo Testamento. Subtópico 1, através de quem Deus continuou a se revelar. Subtópico 2, Jesus, o ápice da proclamação profética. Subtópico 3, os profetas de ontem ainda falam hoje. Tópico 3, a mensagem profética. Subtópico 1, os profetas e as escrituras. Subtópico 2, muito além das previsões. Subtópico 3, ecos dos profetas para os dias de hoje. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos aí, subtópicos, aprendendo sobre essa excelente lição. Vamos ao texto áureo da lição, que diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. 2 de Pedro 1:21. Então Pedro está explicando o que é uma profecia aqui, no caso, uma mensagem recebida por um profeta. Não confunda profeta, ministério, com profecia, dom do Espírito Santo. É bem diferente uma coisa da outra. Profecia, dom do Espírito Santo, ela é dada para edificação, consolação e exortação. Geralmente é uma mensagem de Deus confirmando aquilo que você já orou pedindo a Deus, ou você está pedindo orientação de Deus por alguma coisa, ou você está passando por uma situação de tristeza e tal. Então Deus vem com uma mensagem para você assim. Agora, profeta, então vem a ele o dom, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento principalmente. Então uma mensagem, uma revelação sobrenatural de algo que aconteceu no passado ou está acontecendo no presente. Ou então uma mensagem futurística, que é a palavra de sabedoria, alguma coisa que vai ser revelada, que vai acontecer no futuro ainda. Também profetas podem ser usados em dons de curar, em milagres, né? Discernimento de espíritos. Então, não é o dom da profecia. É porque nós chamamos profetas aqueles que têm um dom de profecia, então a gente confunde isso aí. Ministério profeta é uma coisa, dom de profecia é outra coisa. Então, porque Paulo, em 1 Coríntios 14, vai explicar sobre falar em línguas, então ele diz: fala em 2 ou 3 profetas, se referindo ao dom de profecia. Não está se referindo aí ao dom ministerial de profeta. Olha lá, as filhas do profeta Ágabo
profetizavam. Mas aí é o quê? Dom de profecia. Agora o profeta Ágabo, ele era um profeta ministério da igreja. Então você vê a diferença aí. Então os profetas recebiam uma mensagem direta do Espírito Santo, falavam ao povo aquilo que receberam, e essas mensagens eram escritas. Existiram profetas que o que eles falaram não foi escrito? Existiram. Vamos ver, por exemplo, profeta Ado, profeta Natã. Não existe livro desses profetas, mas eram profetas. Trouxeram mensagens de Deus? Trouxeram. Mas não existe na Bíblia nenhum livro deles. Então, alguém ler a Bíblia, ele não está profetizando. Tome cuidado com isso. O profeta traz uma mensagem sobrenatural, recebida diretamente de Deus. Não é para ele repetir o que está na Bíblia. Então, entenda isso. A mensagem vem de Deus para a pessoa falar. Então, ele vai trazer um recado de Deus. Não quer dizer que ele vai repetir o que está escrito na Bíblia. Então, o profeta recebe uma mensagem sobrenatural de Deus para ele transmitir essa mensagem. Às vezes a uma pessoa, às vezes a igreja inteira, às vezes a pessoa lá na rua. Então, não importa o local. Então, ele pode trazer a mensagem para uma pessoa, para a igreja, para uma cidade inteira, para um estado inteiro, para um país inteiro ou para o mundo inteiro. Então não é repetir o que está escrito na Bíblia. Cuidado. Então os profetas receberam a mensagem e isso foi escrito em livros que foram transformados, então juntados e formaram a Bíblia. Mas veja bem, receberam a mensagem de Deus. Hoje existem profetas na igreja? Existem. Mesma coisa, recebe mensagem diretamente de Deus para transmitir a outros. Agora, dom de profecia já é outra coisa. Aí já é Deus falando com a pessoa para exortação, edificação, consolação. As mensagens, tanto dos profetas de hoje, quanto daqueles que são usados em dons de profecia, não são escritas na Bíblia. O cânon da Bíblia já está completo, fechado. Ninguém vai aumentar a Bíblia e nem diminuir. Então, quem tem dom de profecia, sim, pode ser usado para falar alguma coisa que já está escrito na Bíblia. Quem tem o dom de profeta, ministério profeta, ele recebe uma mensagem diretamente de Deus para transmitir a alguém, e ele não vai repetir a Bíblia, não vai citar a Bíblia. Verdade aplicada. A mensagem dos profetas do Antigo Testamento serve como despertamento para o cristão dos dias atuais. Então, toda a palavra, divinamente inspirada é proveitosa, Olha o que está escrito em 2 Timóteo 3,16. Toda a palavra ou escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Veja Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então aqui o escritor aos Hebreus está falando que e antes de Jesus vir e falar, os profetas falaram. Então Deus sempre falava ao povo através de profetas e continua falando muitas vezes. Depois de Jesus morrer e ressuscitar, Jesus continua falando conosco através de profetas. Então o escritor aos Hebreus diz, olha, convém atentarmos para as coisas que temos ouvido. E ele diz com muita diligência, com atenção, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então é importantíssimo lermos e estudarmos o que os profetas falaram, porque muita coisa do que eles falaram já aconteceu e muita coisa ainda vai acontecer. E tudo o que eles falaram serve para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento de Jesus Cristo. Vamos ver os textos de referência, que está em 2 de Pedro 1:16, 19 a 21. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas,
mas nós mesmos vimos a sua majestade. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então veja que é muito importante entender isso. Então essa palavra que vem através de um profeta é uma palavra dada pelo Espírito Santo sobrenaturalmente. O profeta não estuda o que ele vai falar. Ele não repete o que está escrito na Bíblia ou o que alguma pessoa falou. Não, ele traz uma mensagem diretamente de Deus. Pedro está dizendo, olha, isso que nós escrevemos, nós recebemos de Deus, nós ouvimos de Deus, nós estamos transmitindo. Ele está falando, olha, a vinda de Jesus Cristo foi revelada através dos profetas que falaram a respeito disso e nós estamos escrevendo o que eles falaram. E nós estamos escrevendo também a respeito do que o próprio Jesus falou. E ele está dizendo, olha, isso aqui não é uma fábula, uma história que alguém inventou, né? Aí colecionou historinhas e tal, inventadas, e fala, não, isso veio diretamente de Deus, isso veio diretamente de Jesus Cristo, isso veio diretamente do Espírito Santo, e nós estamos escrevendo exatamente isso. Nós vimos a glória de Jesus lá no Monte da Transfiguração, nós sabemos que realmente ele era Deus que estava conosco. Então, o que está escrito é como a luz que ilumina o nosso caminho e nós temos que atentar, prestar atenção nisso, que é muito proveitoso para nosso conhecimento maior a respeito de Jesus Cristo e importantíssimo para a nossa salvação. Nós vemos aí que Moisés falou a respeito da vinda de Jesus, né? Que Deus levantaria outro profeta, falou da necessidade de ouvir o que esse profeta diria, né? Então, está falando a respeito de Jesus Cristo. E nós temos o ministério de profeta aí em todo o Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Então, destacamos aí, por exemplo, o profeta Natã no Antigo Testamento. Destacamos, por exemplo, o profeta Elias. Elias não escreveu alguma coisa. Escreveram a respeito dele, né? O Eliseu também. Então, profetas que se destacaram. E existe na Bíblia também a advertência contra os falsos profetas. Então, se o profeta falar que vai acontecer alguma coisa e não acontecer, não foi Deus que falou através desse profeta. Também se esse profeta falar com você alguma coisa que vai impedir você de ler a Bíblia, de orar, de se congregar, não é profeta de Deus. Então Deus faz sérias ameaças aos falsos profetas e o juízo que virá sobre eles. Vamos à introdução da lição que diz, neste trimestre estudaremos os profetas do Antigo Testamento, em particular os profetas menores. Veremos que eles foram instrumentos de Deus para anunciar sua mensagem ao seu povo. Então, neste trimestre, vamos aí estudar os profetas menores e as mensagens que eles trouxeram, que eles receberam diretamente de Deus e nos serve muito para a nossa orientação, para o nosso conhecimento a respeito de Deus, para a nossa advertência. Oremos para que Deus levante cada dia mais pessoas que vão pregar esta palavra de Deus e pessoas também que recebam de Deus mensagens para transmitir às pessoas, revelando aquilo que precisa ser revelado, tanto do passado quanto do presente, quanto do futuro, para que nós cada dia mais cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Pai, em nome de Jesus, levanta, Senhor, levanta dentro da sua igreja, Senhor. Levanta pessoas destemidas que trazem mensagens recebidas diretamente do Senhor, pessoas que vão pregar, Senhor, a palavra de Deus, a verdade de Deus, e também vão trazer novas revelações para que o teu povo cada dia mais cresça no conhecimento,
na graça do Senhor, cada dia mais acreditem em Ti, cada dia mais tenham certeza que o Senhor está vendo tudo o que acontece, está no controle de tudo e de todos. Em nome de Jesus, usa poderosamente, Senhor, desses últimos dias, profetas cheios do Espírito Santo e de poder. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Vamos ver o tópico 1. Quem eram os profetas? Um profeta era alguém escolhido por Deus para proclamar sua mensagem, apesar de suas limitações e sua humanidade. Mesmo com os avanços tecnológicos e evolução que experimentamos no presente século, os dilemas em relação à espiritualidade genuína, à ética, à justiça social e às mazelas do ser humano enfrentados pelos profetas encontram-se presentes atualmente, apesar de todo o progresso que a humanidade alcançou. Então, profetas eram mensageiros de Deus, eram a boca de Deus falando às pessoas, então traziam mensagens diretamente de Deus para as pessoas. Algumas vezes para uma pessoa só, às vezes para um determinado grupo, às vezes para uma cidade toda, às vezes para uma tribo toda, às vezes para uma região toda, às vezes para o país todo, às vezes para o mundo inteiro. Então, o profeta era o que? Considerado um homem de Deus, um representante de Deus. E aí nós temos como exemplos, né? Aí o Moisés, temos o Elias, o Eliseu, Natã. Então são vários os profetas e temos aqueles vários profetas, né, que escreveram também aquilo que Deus transmitiu a eles. Temos aqueles conhecidos como os profetas maiores, que escreveram maior quantidade de conteúdo de seus livros, como Isaías, né, Jeremias, Ezequiel, Daniel. E existem os profetas menores, que escreveram em menor quantidade, receberam menos conteúdo de Deus para escreverem, que é o caso nosso desse trimestre. Então, nesse trimestre, nós vamos falar aí sobre Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu e Zacarias. Vamos ver o que eles trouxeram, então, de mensagens recebidas diretamente de Deus para nós. Na época para os israelitas, né? E hoje para nós todos. Então não importa se houve avanços tecnológicos, científicos, né? Não importa. O que importa é que a sociedade, o mundo, as pessoas estão cada dia vivendo em pior situação espiritual e precisam sempre ouvir, estudar as mensagens que Deus trouxe a esses homens e também ouvir aqueles que hoje trazem as mensagens recebidas diretamente de Deus para nós. Todos nós precisamos ler e estudar essas mensagens porque elas servem para nós hoje. Elas são atualíssimas. Tópico 1, subtópico 1, diversidade e unidade dos profetas. Os profetas cumpriram sua missão de maneira bem diferente uns dos outros. O profeta Elias, por exemplo, achava que não existia outra pessoa que estivesse buscando a Deus, pois sentiu-se muito isolado no cumprimento da missão. 1 de Reis 19, 10, 14. Os profetas tinham formas bem peculiares para o exercício de seus ministérios. A música, às vezes, era usada para ajudar no trabalho profético. 1 de Samuel 10, 5 a 6, 2 de Reis 3, 15. Outras vezes, sonhos e visões eram fundamento para a profecia. No entanto, o profeta Jeremias alerta para o fato de que um sonho ou visão não era garantia que, de fato, a mensagem era da parte de Deus. Jeremias 23, 28 a 32. Então, os profetas, eles recebiam mensagem de Deus de diferentes maneiras. Então, Deus às vezes falava diretamente com a pessoa, às vezes Deus falava através de um sonho, às vezes através de uma visão, às vezes Deus poderia usar
até um animal para falar com alguém. Então, olha só, Deus falou de diversas maneiras. Agora, temos que tomar cuidado, porque às vezes nós podemos hoje pensar assim: eu tive um sonho assim, assim, assim. E aí vai buscar em uma pessoa que se diz profeta, aí uma revelação desse sonho. Mas veja bem, todas as pessoas sonham e não sonham só um sonho durante a noite. Podem sonhar vários sonhos. E muitas vezes, na maioria das vezes, os sonhos vêm daquilo que você está concentrado, está assistindo, por exemplo, um filme, né? Você ficou chocado com alguma coisa que aconteceu no noticiário, ou você está desejando muito uma coisa, ou um livro que você está lendo, uma determinada situação do seu trabalho. Tudo isso vai fazer com que você sonhe alguma coisa a respeito disso. Então não quer dizer que os sonhos sejam revelações de Deus. Existe sonho que é revelação de Deus? Existe. Na Bíblia tem registrado? Tem. Por exemplo, José foi para o Egito com Jesus recém-nascido porque em sonho recebeu a revelação para fazer isso. Antes, lá quando Maria disse que estava grávida, também em sonho ele recebeu a revelação de que aquele menino realmente foi gerado pelo Espírito Santo. Veja aí, então existe na Bíblia isso? Sim. José não teve sonhos a respeito do que ia acontecer com ele no futuro? Teve. Olha lá, o copeiro e o padeiro de Faraó não tiveram sonhos e José não recebeu a revelação? Sim. Faraó não teve sonhos, José recebeu a revelação? Sim. Não quer dizer que todos os sonhos do padeiro e do copeiro foram de Deus, não quer dizer que todos os sonhos de Faraó foram de Deus. Todo dia ele sonhava. Então, existiu ali uma revelação de Deus através de um sonho e precisou de um profeta de Deus, precisou de um servo de Deus para interpretar. Agora não quer dizer que agora todo sonho que você tem, toda visão que você tem, quer dizer que é uma mensagem de Deus. Não. Então tomemos cuidado, porque tem gente por aí na internet, né, que se diz aí o revelador de sonhos e de visões. E aí as pessoas andam lá, passam horas e horas ouvindo isso aí e consultando essas pessoas que estão enriquecendo ilicitamente, explorando as pessoas pela sua ignorância a respeito de sonhos e visões. Sempre existe o verdadeiro e existe o falso. E na maioria das vezes, essas pessoas que estão por aí revelando sonhos e visões são pessoas usadas por espíritos adivinhantes, ou seja, por demônios. Então, tomemos cuidado. Tópico 1, subtópico 2, características dos profetas. Então, na letra A, homem de Deus. Essas palavras realçam a diferença de caráter e modo de vida entre o profeta e as demais pessoas. Foi assim que a mulher sunamita se referiu ao profeta Eliseu. Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Segundo o livro de Reis 4:9. Letra B, uma chamada específica. A chamada para a missão do profeta vinha de Deus. O profeta comunicava a mensagem de Deus aos homens, sendo ele o homem que, antes de tudo, se apresentou a Deus primeiro. 1 de Reis 17:1, 18:15. Letra C, perfeita consciência da história. O profeta interpretava os acontecimentos históricos. Os profetas criam que Deus é o Deus da história e nada foge ao seu controle nos acontecimentos do dia a dia. E, por isso, sua palavra é de absoluta confiança. Letra C, preocupação ética e social. As injustiças e violências cometidas contra o povo sempre eram denunciadas pelos profetas. Havia uma preocupação com o bem-estar social. Por exemplo, Moisés, Deuteronômio 24, 19 a 22, Levítico 19, 9 a 18 e Amós 2, 6 a 8, 5, 11. Então, homem de Deus, ou seja, uma pessoa íntegra, pessoa que vivia em separação para Deus, ou seja, pessoa de muita oração, de muito jejum, de uma vida dedicada a Deus, pessoa
corretíssima. Temos como exemplo aí Samuel, né? Que chegou aí no final do seu ministério e disse: se eu roubei de alguém alguma coisa, se eu enganei alguém, se eu menti, pode me acusar, qualquer pessoa aí, me acuse de alguma coisa que eu fiz aí, que você diz que é errado, que eu fiz errado, que eu agi errado. Veja só, um homem íntegro. Vemos aí o caso da sunamita, né, que enxergou ele. O profeta Eliseu, o homem de Deus. O profeta Eliseu era conhecido e reconhecido por todos como homem de Deus. Todos o reconheciam como homem de Deus. E assim deve ser aquele que é usado por Deus para trazer uma mensagem de Deus, uma revelação de Deus. O vaso deve estar limpo para que seja usado legitimamente. Letra B, uma chamada específica. Então veja que o profeta é um ministério dado por Deus. Então no Novo Testamento é uma pessoa escolhida por Jesus Cristo e dada à igreja. Essa pessoa é dada à igreja. Ele é um profeta, tem um ministério de profeta. Então ele foi chamado para isso, para trazer mensagem sobrenatural recebida diretamente de Deus para transmitir aos outros. No Antigo Testamento, mesma coisa. Uma pessoa escolhida para ser profeta. E não pense que é uma vida fácil, que é uma vida simples, que é uma vida boa, tranquila. Não pense isso. Então, o profeta geralmente é uma pessoa que vai trazer a mensagem, e muitas vezes uma mensagem de juízo, e ele vai ser perseguido por causa disso. Muitas vezes vai ser odiado por causa disso. E assim acontecia com os profetas no Antigo Testamento. Então o profeta estava à disposição de Deus, sempre orando, intercedendo e esperando Deus dar a mensagem que ele queria dar ao povo. Letra C, perfeita consciência da história. Então Deus, como conhece todas as coisas, conhece toda a história humana, então Deus trazia uma revelação ao profeta, encaixando essa revelação, essa mensagem, dentro de uma situação que estava acontecendo e que ainda ia acontecer. E ali então a história, às vezes de um povo, de uma cidade ou de uma tribo, era revelada ali. Então o profeta trazia ali um conhecimento de Deus a respeito da situação de todos, de uma maneira geral. Deus olhava e trazia aquela mensagem para aquela situação e sempre mostrando que ele está no controle de tudo, que ele vê tudo, sabe tudo e pode tudo. Letra D aí, preocupação ética e social. Então, toda a situação pela qual o povo estava enfrentando, né, aí de idolatria, né, aí prostituição, de enganos, mentiras, exploração dos pobres, tudo aquilo era visto por Deus e era condenado por Deus. Então o profeta era usado para ir ver essas situações e chamar a atenção do povo para essa situação. Deus então trazia uma mensagem de juízo sobre aqueles que praticavam tais coisas. No subtópico 3, os falsos profetas. A profecia verdadeira se distinguia de outras práticas abomináveis aos olhos de Deus, como adivinhação, feitiçaria, etc. Deuteronômio 18, 10 a 12. Também nem todos os que usavam ou afirmavam falar em nome de Deus eram reconhecidos no Antigo Testamento como verdadeiros profetas. Algumas vezes, profecias eram ditas em total desacordo com a palavra de Deus ou a sua vontade. Jeremias 23, 9 a 40, Miqueias 2, 6 a 11. Quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Deuteronômio 18, 22. Jeremias enfatizou a mesma verdade. O profeta que profetiza a paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Jeremias 28, 9. Então veja, para toda coisa que Deus faz, existe imitação de Satanás. Até para a Trindade, olha aí, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Lá em Apocalipse você vai ver que existe uma Trindade, né? Olha lá, tem a besta, tem o falso profeta e tem o anticristo. Então aí, Satanás, né, o anticristo e um falso profeta. Olha lá, Trindade também. Então, quando tem a mensagem do profeta,
Satanás também tem as suas imitações. Ele vem através do quê? De adivinhações, através de feitiçarias. Então, ele vem imitar. Ele não consegue saber o futuro, mas ele vem então com uma mensagem que ele vai procurar fazer com que aquilo aconteça depois. Então, a pessoa que anda consultando essas pessoas, no espiritismo, né, principalmente, então o que acontece? Ela consulta, aquele demônio vai falar alguma coisa e depois Satanás vai procurar fazer cumprir aquilo para que o seu falso profeta tenha crédito. Então, por isso você vê o perigo que existe das pessoas andarem por aí consultando falsos profetas, né? Então, por isso mesmo, tantas pessoas estão aí com a vida destruída. Tomemos cuidado, então. No Antigo Testamento nós vemos muitos casos, né, de profetas de Deus e também temos os falsos profetas. E na maioria das vezes era um profeta de Deus contra uma multidão de profetas falsos. Como é no caso aí de Jeremias, né? Como é o caso aí de Elias, os profetas de Baal, né? E Azerá também. Como é no caso lá de Acabe e Jezabel, né? Então, eram vários profetas e, na maioria das vezes, eram sustentados pelo governo. Olha só. E aí eles profetizavam aquilo que agradava àqueles que os pagavam. Então, a palavra de Deus chama atenção para duas coisas. Se o profeta falar uma coisa e não se cumprir, não foi Deus que falou através dele. E se um profeta falar alguma coisa que vai afastar você de Deus, não é coisa de Deus. Então tome cuidado com isso, preste atenção, né? Porque muitas vezes um profeta pode trazer uma mensagem que vai prejudicar a sua vida, afastar você de Deus ou fazer com que você faça uma coisa errada. E aí existem também aqueles que são usados em profecias, que já não é o dom de profeta, mas os que são usados em profecia e que trazem mensagens que vêm dele mesmo, né? Às vezes ele te conhece ou pegou alguma informação sua na internet, né? Então ele vem trazendo mensagens falsas, orientações falsas. Então se deve tomar muito cuidado. Por isso, as profecias, não estou falando do ministério profeta agora, mas as profecias, a Bíblia diz que devem ser julgadas, porque elas podem vir até de Satanás. No tópico 2, sucessores dos profetas do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a revelação de Deus quanto ao plano da salvação foi totalmente escrita e registrada de maneira final, completa e infalível pelos apóstolos. Dessa forma, conclui-se a revelação dada aos profetas no Antigo Testamento. Então veja que o cânon, né, a reunião dos livros para se fazer então a Bíblia que nós usamos hoje, tudo já foi escrito e registrado, não existe mais nada para ser escrito e registrado. Então não vai ser mais nada incluído aí. Agora, existem os profetas que ainda continuam recebendo mensagens de Deus? Sim, é evidente que sim. Tem os profetas da igreja, né? Aí você pode encontrar na Bíblia, exemplo principal aí, né, o profeta Ágabo, né, Silas. Aí você vê lá a reunião em Antioquia, né, dos profetas e doutores orando e jejuando. Então, existem os profetas na igreja. Agora, não é registrado mais na Bíblia nenhuma palavra, nenhuma orientação vinda através de profetas. A Bíblia já está completa, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. É o que nós precisamos, necessitamos ouvir, aprender, estudar, né? Então nós devemos ler, reler, estudar e aprendermos aí. Agora, existem ainda os profetas? É evidente que existe. Não se esqueça disso. Profetas da igreja. Então o que está escrito, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós devemos reconhecer como a infalível palavra de Deus. É a palavra completa que nós precisamos, a mensagem completa que Deus deu para nós lermos, aprendermos, estudarmos,
para nós conhecermos Jesus como único Salvador, Senhor, para nós conhecermos a respeito do nosso futuro com Deus. Então nunca coloque uma mensagem de um profeta ou também de alguma profecia como superior ao que está escrito na Bíblia. No tópico 2, subtópico 1, através de quem Deus continuou a se revelar. Deus continuou a se revelar aos homens através dos 12 apóstolos e do apóstolo Paulo, apesar dos profetas das igrejas locais, como os que havia em Jerusalém, Antioquia e Corinto, Atos 11, 27, 13 e 1, 1 Coríntios 14, 29. Diferente do que acontecia no Antigo Testamento, profetizar na igreja primitiva era o dom que os cristãos podiam exercer nos cultos, desde que houvesse ordem, segundo os ensinamentos do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 12, 10, 14, 29 a 32. Também tais profecias estavam debaixo da autorização apostólica, 1 Coríntios 14, 37, e tinham que ser julgadas pelos demais, 1 Coríntios 14, 29. Os profetas cristãos das igrejas locais não deixaram nada escrito, ao contrário dos apóstolos que foram inspirados para escrever o Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 2,13, 2 de Pedro 3,16, e suas palavras deviam ser recebidas sem questionamentos ou dúvidas, assim como acontecia com os profetas do Antigo Testamento, Gálatas 1, 8 a 9, 1 Coríntios 14, 37. Então aqui existe a confusão por parte do comentarista sobre o que é profeta ministério e dom de profecia. Então, quando você vê em 1 Coríntios 12, está falando dom de profecia, não de ministério profeta. Quando você vê 1 Coríntios 14, está falando a respeito de dom de profecia, não a respeito de um profeta ministério. Como é tradicional, né? As pessoas hoje teimam em não reconhecer o ministério profeta no Novo Testamento, embora no comentário existe aí o reconhecimento de que existiam profetas na igreja. Por que existiu e não existe mais? Isso é absurdo, né? É claro que existem. Então, assim como existiam lá o profeta Ágabo, né, os profetas lá de Antioquia estão registrados aí, os Silas e tal. Então, você vê aí exemplos de profetas. 1 Coríntios 12, 28 diz o quê? E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar e socorros, governos, variedades de línguas. Então está aí, ó, profetas. Veja aí Atos 11, 28. E levantou-se um deles por nome Ágabo. Veja Atos 21, 10. Demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. Veja aí Atos 11, 27. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Veja aí Atos 15, 32. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Veja aí Atos 13, 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes o tetrarca. Então veja Efésios 4:11, o ministério profeta, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, Efésios 4:11, 1 Coríntios 12, 28. Então está mais que provado que existem profetas na igreja. Então, isso aí é incontestável. Quem contesta isso, eles procuram de todas as maneiras fazer que sejam cessados a existência dos dons do Espírito Santo, como também os ministérios, né? Então tome cuidado com isso, porque nós temos certeza absoluta que existem esses ministérios, está registrado na Bíblia, e a igreja sempre teve os seus profetas. Então aí houve uma confusão no comentário aí sobre dom de profecia, né? Aí que as profecias devem ser julgadas, né? Que as profecias eram para ser faladas na igreja, em ordem, né? Um depois do outro, tem tudo a ver com o dom de profecia. Muitas vezes também Paulo está falando sobre falar em línguas e haver interpretação. Então aí sobre dons, sempre 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14 está falando sobre dons. Aí é dom de profecia, dom de variedade de línguas. Então aí não tem a ver com ministério profeta. Tome cuidado com isso, porque existe muita confusão a respeito disso.
Agora, na Bíblia está registrado que os apóstolos escreveram, né? Está registrado que Paulo, que é do segundo colegiado já apostólico, escreveu também. Está registrado que Judas, irmão de Jesus, escreveu, né? Tiago, irmão de Jesus, escreveu. Então, corrija aí direitinho, né? Entenda direitinho, porque não foi só os apóstolos e Paulo, mas também aí os irmãos de Jesus escreveram, tanto Tiago quanto Judas, mostrando aí, profeta do Novo Testamento, comprovando isso. Agora, receber a palavra sem questionamento, isso não existe. Então, nós vamos sempre ouvir e, se não acontecer, não foi Deus que falou. Tópico 2, subtópico 2, Jesus, o ápice da proclamação profética. Os profetas do Antigo Testamento anunciaram a palavra de Deus apontando para Jesus, Hebreus 1, de 1 a 2. No Novo Testamento, Jesus Cristo é apresentado como aquele que realiza o ápice da proclamação profética. Em alguns textos neotestamentários, Jesus foi identificado como profeta. Mateus 16, 14, 21, 46, Lucas 7, 16, 13, 34, 24, 19, João 6, 14, 7, 40, 9, 17. Então veja que os profetas do Antigo Testamento profetizaram a respeito de Jesus, a respeito da vinda de Jesus, a respeito do Messias, o Salvador. Então eles tinham uma mensagem, às vezes revelando a situação que estava acontecendo, né? Às vezes revelando o juízo de Deus que viria sobre o pecado, mas muitas vezes eles trouxeram então a mensagem a respeito de Jesus, a respeito do futuro. Então quando Jesus vem, como está em Hebreus 1, então Jesus vem agora, Jesus é um profeta. Então o que ele fala é registrado na Bíblia como então uma mensagem diretamente dada por Deus a nós. Então ele é o cumprimento daquilo que estava profetizado a respeito dele, mas existe muita coisa também que é profetizado a respeito do futuro, que ainda vai se cumprir. No tópico 2, subtópico 3, os profetas de ontem ainda falam hoje. Em todas as épocas, sempre houve uma grande necessidade de uma mensagem profética que denuncie a corrupção, as injustiças sociais, o abuso de autoridade, o afrouxamento dos padrões de moralidade e a frieza espiritual do povo de Deus. Esse era o conteúdo das mensagens dos profetas de Deus. Vivemos dias com essa mesma urgência e necessidade. De fato, os profetas de ontem ainda falam hoje. Então nós vemos na palavra de Deus, na Bíblia, que sempre houveram os profetas de Deus. Até mesmo Abraão é chamado profeta. Então, sempre houveram os profetas de Deus. Se nós olharmos, por exemplo, para Adão, nós vamos ver que Adão também agiu como profeta. Olha aí, quando Adão fala lá em Gênesis 2, versículo 24, olha lá. Portanto, deixará varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. O que é isso aí? A palavra de um profeta. Adão não sabia o que era pai, o que era mãe, o que eram filhos, né? Então aqui ele traz uma mensagem recebida de Deus, está agindo como profeta. E todos os profetas, então, eram usados por Deus para trazer mensagens, para falar diretamente ao povo que Deus queria falar sobre a situação que estavam vivendo. Então havia pobreza, escravidão, prostituição, haviam adultérios, havia homossexualidade, havia ali idolatria. Então tudo isso ali, violência social, tudo, exploração das pessoas, né? Tudo isso, corrupção. Então tudo isso era denunciado por Deus. Então ele usava o profeta. E o profeta falava que Deus traria juízo sobre isso. Agora hoje nós temos profetas na igreja que também denunciam isso. Não quer dizer pessoa que fica na internet vendo notícia e depois falando que está errado, não sei o que, tal. Não é isso. Não são os políticos também não. Não é isso. Existem profetas que trazem palavra de Deus, recebida diretamente de Deus, para falar. O problema é que nós temos proibido essas pessoas, temos impedido essas pessoas de falar a verdade.
E quando eles falam, nós ficamos ofendidos, muitas vezes trancamos a pessoa, não deixamos a pessoa falar. Quando Deus quer falar, os homens estão impedindo Deus de falar. Mas não adianta não. Deus vai continuar falando, Deus vai continuar chamando atenção. Tem muita gente agindo, como lá o rei no tempo de Jeremias, né? Joga o Jeremias no calabouço, cala o Jeremias. Tem muita gente agindo assim, mas o juízo de Deus é certo sobre essas pessoas. Não impeça Deus de falar o que ele tem que falar. Não se comprometa com o mundo. Não se comprometa com as pessoas do mundo. Principalmente, não se envolva com política. Não se envolva, não se meta, não se misture. A igreja está aqui para trazer a mensagem de Deus. A igreja está aqui para trazer os homens ao arrependimento, para que sejam salvos. Não se misture, não se corrompa. Cuidado. Tópico 3. A mensagem profética. A grande preocupação do profeta era transmitir fielmente a palavra que tinha recebido do Senhor e que permanece para sempre. Isaías 40:8. Os profetas falavam por meio de advertências e encorajamentos concernentes ao presente e ao futuro. Então o profeta tinha a responsabilidade, a obrigatoriedade de receber de Deus uma mensagem e transmitir esta mensagem do jeito que Deus deu. Tanto a uma pessoa normal, como a um rei, quanto a um povo, quanto a um país inteiro, quanto ao mundo inteiro. Mas ele tinha que trazer integralmente o que ele recebeu de Deus para entregar. E muitas vezes ele tinha que arriscar sua própria vida para trazer essa mensagem. Mas ele trazia quando era homem de Deus. Então você, homem de Deus, entregue a mensagem do jeito que recebeu de Deus. Não mude a mensagem. Não tenha medo dos homens. Tópico 3 sobre tópico 1. Os profetas e as escrituras. Os profetas foram os principais instrumentos usados por Deus para as revelações divinas à forma escrita, tendo produzido um dos mais notáveis documentos espirituais do mundo, o Antigo Testamento. Moisés, o primeiro dos grandes profetas, produziu o Pentateuco e muitos dos salmos de Davi têm natureza profética. Já no Novo Testamento, o livro de Apocalipse é quase todo composto de profecias. O apóstolo João fez muitas declarações proféticas na Bíblia, assim também como Pedro e Paulo, entre outros escritores apostólicos. Então vemos aí no Antigo Testamento o trabalho dos profetas, né? Vemos aí Moisés escrevendo o Pentateuco, né? Provavelmente escrevendo o livro de Jó também. E temos aí vários profetas que escreveram, por exemplo, Isaías, né? Jeremias, Daniel, Ezequiel e todos esses profetas que nós estamos estudando agora nesse trimestre. Então veja, eles trouxeram mensagens recebidas diretamente de Deus. Então essas mensagens foram registradas, aí foram escritas e compõem então o Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos os escritos dos apóstolos, né? E aí a palavra de Deus diz apóstolos e profetas da igreja. Tá? Não vai pensar que ali está escrito profetas do Antigo Testamento, não. Está registrado no Novo Testamento que falaram os apóstolos e os profetas da igreja. Então está registrado no Novo Testamento isso aí. Então, além dos profetas do primeiro colégio apostólico, aí temos profetas também do Novo Testamento, no segundo colégio apostólico, como é o exemplo de Paulo, né? E nós temos aí a participação de vários profetas, como aí na reunião de Antioquia, né? Como temos aí o Silas, como temos aí o Ágabo, temos vários profetas que estavam em Antioquia, são mencionados profetas que vinham de Jerusalém, temos mencionados aí por nome Judas e Silas, que eram profetas, e temos claramente mencionado o ministério da igreja profeta, como Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 11.
falando do ministério de profeta na igreja, que deve ser reconhecido, que deve ser apoiado. A igreja está perdendo muito porque tem desprezado os ministérios e desprezado também os dons do Espírito Santo. No Novo Testamento se destaca muito o que escreveu João. João era um profeta, tinha aí o dom, palavra de sabedoria, ou seja, revelações a respeito do futuro. Foi o que mais escreveu sobre isso. É claro, temos aí Pedro, temos Judas, né? Temos Paulo, com muita coisa também escrita, mas o que escreveu mais a respeito do futuro foi João, que recebeu a revelação diretamente de Deus. Tópico 3 sobre o tópico 2, muito além das previsões. Os profetas em todos os tempos ensinam ao povo de Deus como ter um relacionamento genuíno com o nosso Criador e nossa responsabilidade para com Ele. A clara compreensão da profecia leva o homem ao conhecimento de Deus e ao entendimento de sua intenção de se relacionar com a humanidade. Algumas vezes, aconselhamento ou confronto com reis e ou liderança do povo também faziam parte da missão dos profetas. Eram eles que, em muitos momentos, desempenhavam um papel ativo como estadista nos assuntos nacionais do seu povo. Vemos exemplos disso no ministério de Natã, segundo Samuel 7, 1-7, 12, 1-15, de Isaías, segundo de Reis 19, 1-7, 20-37, 24-11, e de Eliseu, segundo de Reis 5, 11-14. Então veja que dentre o trabalho dos profetas, não existia apenas o trabalho de trazer uma mensagem para o povo a respeito do futuro, mas muitas vezes trazia uma mensagem a respeito de um juízo de Deus sobre o pecado que o povo estava cometendo. Também, profeta era uma pessoa que se aproximava dos governantes e, na maioria das vezes, para trazer uma mensagem de repreensão. Como o caso de Natã, né, quando Davi adulterou com Batseba, né, trouxe uma mensagem. Vamos ver Jeremias trazendo mensagem ao rei e sofrendo com isso. Foi jogado até num poço, né, por causa de trazer uma mensagem correta, uma mensagem vinda diretamente de Deus, trazendo uma revelação de um juízo. Então vemos aí o caso de Isaías, de Eliseu, né? Então vários profetas sofreram perseguição, tanto de pequenas autoridades, quanto do povo, quanto também dos próprios reis, porque falaram a verdade que Deus mandou falar. Veja o caso também de Ezequiel, né? São vários casos. Veja Estevão dizendo aí para os religiosos sobre a perseguição aos profetas. Ele disse, olha, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Veja Jeremias 22, e feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. Então veja que os profetas, em sua maioria, foram perseguidos. E a Bíblia cita aí muitos que foram presos, foram mortos, né? Então não pense que é um ministério fácil de ser exercido. Já o dom de profecia tem trago às pessoas aí, né? Aí muita importância, muito destaque, né? Muito prazer, muito reconhecimento social. Por quê? É para edificar, consolar e exortar. Não vem com essa mensagem trazendo juízo, trazendo a palavra direta de Deus para que haja correção. Tópico 3 sobre o tópico 3, ecos dos profetas para os dias de hoje. Os profetas falaram sobre a hipocrisia nos cultos, a violência, a exploração dos mais fracos, a corrupção de juízes, a decadência moral, o desamparo dos socialmente desassistidos, o pecado no meio do povo e entre sua liderança em todas as áreas, enfim, todas as mazelas que destroem a família e a sociedade como um todo em nosso mundo pós-moderno. Então veja que os profetas sempre traziam a denúncia a respeito da situação do povo. Isso dado por Deus, não era eles que estavam inventando isso. Não era eles que estavam vivendo no meio do povo a falar da situação que está acontecendo, não. Eram mensagens de Deus. Eles recebiam diretamente de Deus e entregavam ao povo. E quando era para o rei, por exemplo, entregava para o rei.
Então eram mensagens duríssimas, trazendo sempre a revelação do pecado e trazendo a revelação do juízo sobre esse pecado. Agora, muitas vezes trazia esperança a respeito do futuro, se eles se arrependessem. No Brasil, nós estamos aí vendo coisas tristes, né? Vimos aí um governo passado, é um idólatra, então, esteve sempre na idolatria, nunca se converteu. Talvez se tivesse se convertido, Deus tinha mantido ele lá. E já o outro que entrou, aí não precisamos nem falar nada, né? A situação é triste, lamentável. Apoia todo tipo de pecado. Então, o Brasil, lamentavelmente, ainda não encontrou alguém que pudesse representar Deus, um homem de Deus, que pudesse entrar e governar o nosso país, para que Deus pudesse nos abençoar realmente. Mas temos a esperança. Quem sabe um dia aparece. Será? Jesus disse, haverá fé na terra quando vier o Filho do Homem. Queremos que o mundo inteiro caminhe para pior e não para melhor. Então nos preparemos, comecemos aí a orar mais, a jejuar mais, a pregarmos mais o Evangelho para livrar as pessoas de ir para o inferno enquanto podemos. Então nos esforcemos por pregar o Evangelho a todos, falando aí da situação do pecado diante de Deus e trazendo a solução é Jesus Cristo. Conclusão, Deus escolheu homens comuns do povo para propagar sua mensagem, capacitando-os com poder e autoridade perante o seu povo. Ainda hoje, Deus continua a chamar e capacitar pessoas que estejam comprometidas com a expansão do seu reino entre os homens. Então veja que Deus escolheu homens dentre o povo, né? Às vezes também pessoas importantes foram escolhidas, né? Isaías era parente de um rei, né? Vemos aí também que Jeremias, por exemplo, era descendente de sacerdote. Vemos também Ezequiel, que era da linhagem sacerdotal. Mas existiam outros homens comuns, né? Como foi o caso aí de Elias, de Eliseu. Então, vários profetas foram homens simples também. Agora, a mensagem que traziam era perfeita, era de Deus. Então Deus escolheu, Deus capacitou e Deus revelou, Deus trouxe mensagem para que fosse transmitida às pessoas. Ainda hoje Deus está aí usando pessoas. Agora é preciso que você seja íntegro, que você receba, mas que entregue o que recebeu, que não mude a mensagem, que não transforme a mensagem que Deus lhe deu. Então, não tenha medo dos homens, seja forte, seja corajoso e seja um mensageiro de Deus, seja homem de Deus realmente. Vamos orar agora. Você ouvindo essa palavra, você crê também que Jesus veio ao mundo como homem, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, morreu por nós na cruz e ressuscitou, assim como está escrito pelos profetas e foi realizado por Jesus, foi cumprido por Jesus. Você crê nisso? Você crê que ele morreu e ressuscitou? Você quer entregar a vida para Deus, reconhecendo que Jesus é o seu único Salvador e Senhor? Então vamos orar agora. Peça perdão a Deus pelos seus pecados agora. Seu nome será escrito no livro da vida e você receberá o Espírito Santo agora. Vamos orar. Se você está doente, está enfermo, também acredite no que está escrito nos profetas, que Jesus já levou nossas dores, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário, nossos pecados, levou lá na cruz. Morreu em nosso lugar e ressuscitou. Creia nisso, receba a sua cura. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a ti, estão arrependidos, pedindo perdão agora, reconhecendo o seu senhorio, o seu poder, seu controle sobre tudo, sobre todos. Regrala luz te mi fare, agrada luz se vigam giusteri, mistrove nach klachla zur varchanei. Em nome de Jesus, receba agora a salvação, receba o Espírito Santo, se alegre no Senhor, se alegre porque o Senhor agora tem uma grande obra para você fazer. Ele vai te usar poderosamente, em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba a cura agora em nome de Jesus. Toca, Senhor Deus, agora e cura.
Solta, em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade, sai agora, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos, amém? Deus abençoe a todos. Não se esqueça, dê aí um like, se inscreva em nosso canal, transmita esse link para outras pessoas assistirem também. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, se você deseja receber mais estudos a respeito do assunto, então nós enviamos para você gratuitamente, em PDF, em PowerPoint. Basta entrar em contato conosco e você vai receber lá através do WhatsApp. Então, Deus abençoe, esperamos ter contribuído para o maior conhecimento dos irmãos. A paz do Senhor.